aí galera, beleza? Meu nome é Rafael Silva. Neste vídeo tutorial a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Camtasia Studio 8, tá certo? Na outra videoaula, na videoaula passada, a gente falou sobre a ferramenta Libre, uma ferramenta aí bem legal, e mostramos então como utilizar essa ferramenta nos seus projetos aí no Camtasia Studio 8, tá certo? A gente então vai falar sobre a ferramenta Kellogg's, uma ferramenta bem legal e bem útil aí para você poder digamos assim, deixar o seu vídeo um pouco mais profissional, tá certo? Então vamos lá. Um lembrete que você pode estar acessando o nosso site tutorialdainternet.com e também estar acompanhando o nosso curso lá no nosso site, beleza? Lá também você pode deixar as suas dúvidas e comentários, sugestões, enfim, tudo lá que a gente vai estar respondendo para vocês, beleza? Então vamos lá. Abra aí então o seu Camtasia Studio 8, clique aqui na ferramenta Kellogg's e beleza. A ferramenta Kellogg's, com essa ferramenta aqui você pode fazer o seguinte: você pode adicionar shapes e você também pode adicionar algumas outras coisas como texto, fazer alguns efeitos bem legais aí nos seus vídeos, deixar um pouco mais profissional, beleza? Então vamos lá, você tem 4 opções na ferramenta aqui Kellogg's, na opção Kellogg's. Você tem a opção Shapes with Text, Shapes e Sketch Motion e Special, tá certo? Então esses shapes aqui, essas formas com texto, você pode adicionar o que? Você pode adicionar todos esses, digamos assim, balões, tá certo? E adicionar textos dentro desses balões, então é bem interessante. Então vamos lá, vamos clicar aqui, neste primeiro balão. Então beleza, aqui na timeline, como vocês podem ver, aparece aqui a nossa opçãozinha de Kellogg's e também aparece aqui na tela qual forma que a gente escolheu, beleza? Então aqui é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, ó. Você pode aumentar, você pode vir aqui, ó, rotacionar, tá certo? Você pode realmente fazer o que quiser com esse Kellogg's aí, beleza? Com essa forma, posicionar onde você quiser, beleza? E aqui, ó, no painel esquerdo você tem algumas configurações. Por exemplo, você pode adicionar texto. E olha só, aqui também ao selecionar o seu texto é importante dizer: sempre que você for fazer alguma configuração aqui no seu texto, você seleciona ele todo, tá certo? Para você poder aplicar as configurações que você quer. Então, por exemplo, a gente pode aqui mudar a cor. Olha só, vou até aumentar um pouco aqui. Vamos aumentar a tela aqui também. Vou colocar aqui na opção de 1280 por 720, uma opçãozinha em HD, beleza? Então vamos lá, aqui também a gente pode trocar a fonte, o tamanho da fonte aqui. Olha só, diminuir aqui para aparecer ali, beleza? Olha só, e aqui também você pode até trocar a fonte se você quiser. Olha lá, e aqui você pode também fazer algumas personalizações ao seu texto, beleza? Enfim, isso tudo aqui é o básico, isso tudo aqui você pode estar dando uma olhada, beleza? Agora o interessante aqui é que você tem o seguinte, vamos lá, eu vou dar um play aqui, tirar o som, e vou dar um play aqui para vocês verem como funciona essa ferramenta, Olha só. Reparem o seguinte, reparem que esta forma é bem interessante porque ela aparece na tela e um pouquinho mais para frente, vocês reparem aqui na timeline que tem uma outra cor, Não é um azul muito forte, é um azul um pouco claro com a barrinha em diagonal, um azulzinho aqui também. Reparem que então, chegando perto desta opção, a forma, reparem na tela que a forma vai desaparecendo, Então isso aqui, esse efeitinho aqui de desaparecer, é o seguinte, essas opções aqui, Fade In e Fade Out. Essa opção, a última aqui, que desapareceu, é a opção de Fade Out. E se a gente também vir aqui no início e colocar em Fade In aqui um segundo, por exemplo, um segundo, reparem que também aparece a mesma opção que estava aqui no final da nossa forma, Então esse Fade In e esse Fade Out nada mais é do que isso aí, pessoal, esse efeito de fazer aparecer aos poucos e desaparecer aos poucos também, digamos assim, a nossa forma, beleza? Então vamos lá, por exemplo, a gente adicionou em Fade In um segundo, em Fade Out um segundo também. A gente dá play, reparem que olha só, foi aparecendo bem devagar. Vamos voltar aqui, ó. Vai aparecendo bem devagar. Olha só,
e depois aparece toda a nossa forma e finalmente ó, vai desaparecendo também bem devagar. Então é bem interessante esse efeitinho aqui que vocês podem estar configurando os segundos, tá bom? Que você quer e sempre vai verificando aqui na timeline o tamanho da sua forma, beleza? Então isso aqui é o básico, tá bom? Do Callouts. Aqui ó, na opção aqui ADD Callouts, logicamente você adiciona suas formas e remover Callouts, você remove essas suas formas, esses seus Callouts, beleza? Então, enfim, na primeira opção você adiciona todas essas formas aqui com texto, beleza? Você pode estar dando uma verificada aí melhor, tá certo? Para ver quais os tipos de balões aí, formas que tem. E shapes aqui, essa segunda opção, são basicamente os shapes que a gente mostrou para vocês, as formas, só que nessa opçãozinha aqui, você não tem a opção já de adicionar o texto, né? Que já não aparece aquela caixa de texto aqui. É claro que você pode até adicionar um texto dentro desse Callouts aqui, mas ele ao princípio assim, mas aí você, para adicionar o texto dentro desse Callouts, dentro desta forma, você teria que vir aqui na opção de T, aqui ó, na opção de texto para adicionar, beleza? Mas sem a opção de texto lá, você não tem essa possibilidade, ele é só apenas uma forma, tá certo? E interessante essa forma que também você pode personalizar, olha só, até trocar a cor se você quiser, beleza? Fazer alguns efeitos interessantes e tem a opção de fade in e fade out também que a gente falou, beleza? Então basicamente são os shapes aqui, a segunda opção, são isso aqui, ó. São muito simples mesmo os efeitos e são apenas esses balões então, beleza? A terceira opção é o Sketch Motion. Aqui já é mais interessante, vou colocar um pouco mais para frente para vocês visualizarem. Então aqui já é interessante porque você tem, digamos assim, shapes, mas eles não vêm com uma cor, né? Uma cor de fundo, ele só tem a cor de borda, como vocês podem ver. Por exemplo, aqui ó, não tem a opção em fio, que é a opção de cor, né? A opção de colorir o nosso, de adicionar cor ao nosso Callouts. Então ele só tem cor nas bordas. Então, por exemplo, olha só, a gente só pode colorir as bordas, é interessante, né? E a gente pode até adicionar alguns efeitinhos se a gente quiser. E a gente também tem a mesma coisa de fade in, tá certo? E fade out. Isso aí também é interessante. Esses Sketch Motion é bem utilizado para você acabar indicando certos textos, certas coisas assim, digamos assim, no seu vídeo que a pessoa não viu, né? E aí você adiciona uma flecha, você pode adicionar o que você quiser, beleza? Enfim, cada opçãozinha aí você pode estar dando uma verificada melhor, beleza? A gente já falou então dos shapes com texto, do shape normal e do sketch mode. Agora aqui a gente tem a opção de spatial, né? Que é a última opção. É bem interessante essa opçãozinha aqui, porque você pode adicionar alguns efeitos realmente bem interessantes nos seus vídeos, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre os básicos aqui para a gente poder falar desses efeitos mais interessantes. Por exemplo, o T aqui é o texto, você pode adicionar o texto que você quiser aí, tá certo? E você pode personalizar esse seu texto. E o mais interessante é que esse seu texto aí não vai poder, não precisa ser escrito numa forma, né? Você não vai precisar adicionar nenhum shape, é apenas um texto, como vocês podem ver. Olha só, é apenas um texto. E vocês podem também estar personalizando esse texto, beleza? Aqui então a gente tem mais coisas interessantes e eu vou explicar para vocês. Mas para explicar, para ficar uma explicação melhor, eu vou adicionar aqui um projeto que eu tenho, um vídeo aqui que eu tenho, tá certo? Do Camtasia. Então lá, vamos lá, adicionar para a timeline. E beleza, eu vou ajustar aqui o tamanho dos vídeos do projeto aqui. Olha só, beleza. Então, o interessante aqui dessa última opção do Callouts, o Spatial, né, especial, você pode fazer o seguinte. Digamos que você não queira que apareça determinada parte aí da tela do seu computador, né, determinado, por exemplo, você adiciona o seu e-mail, então você não quer que mostre o seu e-mail aí na tela, então você pode estar escondendo, né, esse seu e-mail, você pode estar escondendo seus objetos, textos, você pode estar escondendo o que você quiser, beleza? Com alguns truques aqui bem interessantes, né? Alguns efeitos bem interessantes aqui do Camtasia, dessa opção aqui Special, tá certo?
Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, por exemplo, aqui nos meus programas que eu tenho no computador. Olha só, por exemplo, se eu quisesse esconder aqui, por exemplo, o Photoshop, o logo do Photoshop, eu tenho essa primeira opçãozinha aqui que se chama Blur. Esse Blur, ele coloca uma transparência, como vocês podem ver, tá certo? E você pode colocar essa transparência, por exemplo, aqui vamos esconder um Photoshop. Olha só, a gente pode colocar essa transparência em cima, né, do logo do Photoshop, e assim não aparece o Photoshop. É bem interessante mesmo. E aqui você tem algumas opções de configuração, como o Fade In, tá certo? E o Fade Out, que vai mostrando, né, o início lá, vai colocando aquela transparência para poder aparecer essa opçãozinha de Blur. E tem o Fade Out também, que vai terminando essa opçãozinha de Blur, né, vai desaparecendo aqui esse efeito e vai mostrando novamente o logo. Então vocês podem estar configurando isso aqui também, o Fade In e o Fade Out. E aqui você tem a opçãozinha de Intensity, que é bem interessante, que é a intensidade dessa transparência. Então, por exemplo, se você colocar, ó, quanto menos você colocar de Intensity, mais vai aparecer a imagem lá, né? Mais vai aparecer aqui, como vocês podem ver, o logo do Photoshop. Se eu coloco o Intensity de 100%, acaba não aparecendo o logo aqui do Photoshop. E é bem interessante também aqui, você pode aumentar, tá certo? Olha só esse efeitinho, e também esconder outros programas, outros objetos, textos, como eu falei, né? É bem interessante mesmo essa opçãozinha para você poder esconder, digamos assim, determinada coisa aí nos seus vídeos, beleza? A segunda opção é o Spotting Light. Ele basicamente funciona como o Blur, que foi o primeiro que a gente mostrou, esse Blur aqui, esse primeiro efeito. Só que ele faz o seguinte, ele clareia determinada parte da tela do seu computador aí, né, determinada parte, digamos assim, do seu vídeo, né. Então ele já faz ao contrário, ele não esconde, ele aparece, ele clareia aquela parte que você quer. Por exemplo, vamos remover aqui o Blur, vamos remover aqui o Blur, e beleza. No Spotting Light, como eu estava falando, por exemplo, se eu quiser aqui clarear só o logo do Google Chrome, como vocês podem ver aqui, eu pego então essa ferramentinha, o efeito, e olha só, coloco aqui no logo, vamos aqui configurar só para aparecer o logo. Por exemplo, eu volto aqui no zoom e dou um zoom total na tela. Olha só, como vocês podem ver, o vídeo todo ele ficou escuro, e só a opçãozinha aqui do Google Chrome, só o logo que está aparecendo. Novamente eu dou um zoom aqui, e olha só, reparem que só o logo que está aparecendo, né, como eu falei. E você pode fazer isso também nos outros programas, né, você pode estar fazendo isso na onde você quiser, tá certo, no seu vídeo. É bem interessante mesmo, que assim você consegue fazer com que a pessoa se concentre só em determinada parte do seu vídeo, né? Então é bem interessante mesmo, beleza? Vamos então remover esse Kellogg's, remover esse efeito. E aqui a gente tem, aqui embaixo, ó, tem a opção de Pixelate. Essa opçãozinha também funciona como as outras, né? Como a opçãozinha de Blur, tá? Só que ao contrário da opçãozinha de Blur, que coloca um estilo de transparência, essa aqui ela faz o seguinte, por exemplo, vou colocar aqui em cima do Google Chrome, ela faz o seguinte, ela coloca um efeitinho, como vocês podem ver, que também não dá para aparecer a imagem, né? É útil também assim, que não dá para aparecer determinado programa. Você consegue fazer aquilo que eu falei para vocês, esconder determinadas aí programas, determinadas coisas aí do seu vídeo. Só que é interessante isso aqui, porque o interessante desse Pixelate é que ele vai, ó, o efeitinho vai de acordo com a cor de determinado programa, de determinada coisa aí que você quer esconder no seu vídeo. Então, por exemplo, olha só, se eu quiser esconder aqui o logo do Photoshop, reparem que ele vai ficando um pouquinho mais azul, né? É bem interessante mesmo esse Pixelate aqui, porque vai fazendo um efeitinho bem interessante, tá certo? Mas funciona como a ferramenta Blur e também como a outra opçãozinha que a gente falou do Spotlight, beleza? Aqui a gente tem essa opçãozinha de Highlight, aqui ó, Highlighter, tá
certo? Highlighter também é interessante, é basicamente como as outras opções, só que aqui a gente consegue adicionar uma cor, beleza? A gente adiciona uma cor aqui, como vocês podem ver, está em cor amarelo, né? Mas a gente vem em fio e coloca vermelho, por exemplo. Então a gente tem uma corzinha aí para também estar, digamos assim, escondendo ou então mostrando determinada parte aí do nosso vídeo, beleza? Então é bem interessante mesmo. E aqui é mais interessante que você pode até, se quiser, adicionar um texto. Vamos colocar aqui uma cor branca nesse texto, aumentar aqui, e olha só, vamos aumentar aqui o texto. Beleza, olha só, gente, então dá para fazer efeitos bem bacanas mesmo com essas opçõezinhas aqui, e essa opçãozinha de highlight dá para você fazer esse efeito aí também bem bacana, beleza? O que falta explicar aqui, vamos falar aqui essas opções aqui de Keystrokes. Keystrokes é uma opçãozinha bem interessante mesmo, que é o seguinte, por exemplo, se você que utiliza bastante programas como Photoshop, programas de edição aí de imagem, né? Você utiliza geralmente atalhos do computador, né? Por exemplo, Ctrl C, Ctrl V. E se você quer mostrar para as pessoas do seu, para as pessoas que estão aí vendo o seu vídeo, você quer mostrar essas opçãozinhas, né? Quer mostrar esses atalhos, você pode fazer o seguinte, Keystrokes, né? E aí você pode fazer o seguinte, adicionar o que? Adicionar essas 4 opções. Você tem aqui 4 opções para você mostrar quais foram os atalhos que você adicionou. Você lá adicionou, por exemplo, você tem o tradicional Keystrokes. Então a gente clica e aqui, ó, em Enter Keystroke or Combination, você tem que colocar aqui quais foram os atalhos que você utilizou. Então, por exemplo, eu utilizei o Ctrl C. Então eu aperto o Ctrl e o C. E olha só, aparece lá. E como vocês podem ver aqui na tela, está aparecendo o Ctrl C, né? E aqui as outras opções são apenas outras formas, né? Por exemplo, essa segunda aqui é o Keystroke. Só muda o estilo, tá bom? Que vai aparecer os seus atalhos, como vocês podem ver. Então é bem interessante mesmo também essa opçãozinha, para você mostrar sempre os atalhos que você está utilizando no seu computador, principalmente quando você utiliza o Photoshop, né? As pessoas ficam perguntando, qual foi o atalho que você utilizou? Então, por exemplo, você pode estar mostrando para elas, beleza? E o mais interessante é o seguinte, vamos remover esse Keystrokes aqui, o mais interessante é que se você quiser mostrar todos esses atalhos para as pessoas que estão assistindo o seu vídeo, né? Você colocou um monte de atalho. Para você não precisar vir aqui no Keystrokes e ficar toda hora tendo que vir aqui, colocar o atalho que você colocou e depois você adiantar o vídeo, né? Adiantar o vídeo e colocar outro atalho lá, e aí você vai ter que vir aqui de novo no Keystrokes e adicionar novamente a combinação que você fez, Ctrl A, por exemplo. Enfim, isso tudo acaba não é preciso. Por quê? Porque você tem a opçãozinha aqui, bem interessante, do Camtasia, que é o seguinte, você vem na opção Edit, você vem aqui na opção Generate Keystroke Callouts, significa o que? Se você clicar nessa opção, ela vai mostrar todos os atalhos que você utilizou no seu vídeo. Então é bem interessante mesmo essa opção, porque assim você, como eu falei, você não precisa ficar mostrando, tá bom? Você não precisa ficar colocando lá todos os atalhos manualmente que você utilizou, porque você já pode colocar aqui para mostrar todos os atalhos que você usou, beleza? Então a gente clica aqui no Generate Keystroke e, por exemplo, nesse vídeo aqui que eu utilizei como teste, eu utilizei o Ctrl Z, utilizei novamente o Ctrl Z e o F10. Esses daqui são os 3 primeiros que mostrou. Se você clicar em Show All, mostra também todos os atalhos que você utilizou. Então, por exemplo, aqui eu utilizei 4 atalhos, né? E aí mostrou todos esses atalhos. Então é bem interessante que assim você não precisa ficar, como eu falei, colocando manualmente lá os atalhos, beleza? E aqui, ó, em Select Callout Style, você tem aqueles estilos lá, né, de Callouts que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Gray
Keystrokes, tem o Clear, tem o tradicional, tem o White. Então você tem aí 4 opções que você pode estar também configurando, beleza? Aí depois você pode vir aqui, ó, em Generator, e olha só, aparecem todos aqui, como vocês podem ver, todos os atalhos que você utilizou, beleza? Olha só. Então, por exemplo, nessa parte aqui, como vocês podem ver, eu utilizei, tá escrito aqui que eu utilizei o Callouts Delete, né? Eu utilizei o atalho Delete. Então, ó, vou dar play aqui no vídeo, reparem que vai aparecer lá, então, o atalho que eu utilizei. Então, play, e olha só, utilizei o Delete lá, e aí aparece então o nosso Callouts, né? Nossa ferramentinha aqui de Callouts, né? As nossas Keystrokes, os nossos atalhos que a gente utilizou. Então é realmente bem interessante o Callouts, tá certo? Esses Callouts aqui, e também é interessante utilizar essa opçãozinha de Generate Keystroke Callouts, tá certo? Então é isso, pessoal. Basicamente funciona assim, né? Essas ferramentas você pode estar sempre, como eu falo nos vídeos, pode estar dando uma olhada aí, uma verificada melhor, tá certo? Para você poder estar utilizando aí de forma mais profissional essas ferramentas, tá certo? Até porque essas ferramentas podem ser muito úteis. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá certo? Então a gente já falou do Libro, do Callouts, e no próximo vídeo a gente fala sobre o Zoom N10, tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido. Acessem o nosso site tutorialdainternet.com. Então até o próximo vídeo aí do nosso curso de Camtasia Studio 8. E é isso. Valeu!